Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste. Está começando um programa diferente de tudo que você já viu e conhece. Um programa informativo que leva até você a informação de forma transparente. Eu sou Antônio Jardas e vou apresentar a você o Informa Brasil. Está começando o Informa Brasil e hoje eu tenho o prazer de ter aqui na bancada comigo a Coronel Adriana, coronel da Polícia Militar, advogada, mãe, vereadora, candidata a prefeita, candidata a deputada, uma pessoa realmente que tem um currículo aqui de mais de 30 anos de polícia, né, coronel? Sim. Seja muito bem-vinda ao Informa Brasil. É um prazer ter a senhora com a gente. Oi, Jardas, muito obrigada pelo convite, pela lembrança. É muito bom a gente ter esses espaços para poder conversar com as pessoas, para as pessoas nos conhecerem, para as pessoas saberem que por trás de todo esse calhamaço de funções que a gente já exerceu e ainda exerce, existem pessoas que estão dispostas sempre a fazer o bem, a ajudar. E para mim é um prazer enorme estar aqui e desejo muito sucesso nessa sua empreitada. Obrigado, coronel. É uma honra ter a senhora aqui, uma pessoa que eu tenho uma amizade, não só com a senhora, mas com seu marido também, o coronel Sim. Horácio. Grande amigo, tem uma particularidade, somos flamenguistas, né? Isso. Isso é uma coisa que sempre, desde a primeira vez que eu fui no gabinete do coronel Horácio, quando ele ainda era coronel em Americana, a primeira coisa que eu vi quando eu entrei foi um quadro do Flamengo. Eu falei, opa, estou em casa. Cheguei, estou em casa. Quando eu descobri que a senhora também era flamenguista, eu falei, então agora somos todos amigos agora. O Flamengo tem esse dom, né? Une nações, né? É É um, verdade. é um time que une É nações. verdade. Mas, coronel, é um prazer, uma honra ter a senhora, uma pessoa que tem um currículo realmente muito bonito na polícia, são mais de 30 anos. A gente estava conversando aqui, a senhora tem uma história muito bacana. Começou na polícia como praça, né? Como soldado. Como soldado, depois veio a ser oficial e construiu uma carreira. E depois da polícia, decidiu ir para a política. Como foi isso? Terminou a carreira de coronel, falou, agora eu vou um desafio novo. É, o que é importante nessa passagem é saber que reconhecer que a política é capaz de mudar realidades. Em que pese muitas pessoas não enxergarem isso e relegarem a política a essa situação que a gente está hoje, mas eu vejo na política uma forma de mudar realidades. Eu tinha uma realidade que eu enfrentei enquanto comandante do 10º Batalhão lá em Piracicaba, uma realidade de um batalhão sem estrutura. Na época só tinha nem sede da unidade tinha, que a gente morava numa sede alugada, as companhias também. Eu servi lá de 2007 a 2013 sem nenhuma companhias em péssimas condições. E assim, a gente não conseguia ter eco, não só no governo do estado e nos seus diversos órgãos, como também na prefeitura, de melhorar a estrutura de trabalho dos policiais. E durante todo esse tempo eu trabalhando e não conseguia mudar essa realidade. Falei, eu vou ter que ir para lá. Porque lá você cria. Tem um negócio que o político faz, ele cria a vontade política, né? Porque o indivíduo que está lá responsável pela gestão do município, ele enxerga em você uma coisa, voto, entendeu? E como você representa voto, ele atende às necessidades que você representa. Então, a nossa ideia, nessa nossa guinada da Polícia Militar, de comandante da Polícia Militar, para vereadora, que foi o caso lá em 2016, foi justamente para poder mudar a realidade do meu batalhão. Não consegui mudar 100%? Não, mas em 4 anos como vereadora, eu consegui coisas que eu não consegui em 7 anos como comandante, quer de companhias e de batalhão, entendeu? Eu vi que a senhora foi uma das pessoas que mais fez mais proposituras durante o mandato, foram mais de 1.200 proposituras, né? Sim. Isso realmente mostra É difícil a pessoa que bata os meus números lá na Câmara de Vereadores. Mulher mais votada, são vários números que mostram realmente uma expressividade. E coronel, eu imagino, eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de falar que eu não sou desse meio, então a gente tem uma percepção e acha às vezes que funciona. Como que foi
entrar para a polícia, ser uma chefe de uma repartição hoje, de uma companhia, não são muitas, eu não conheço muitas mulheres coronéis que chegam a essa patente dentro da polícia, que chegam a comandar uma companhia inteira, como a senhora comandou. Como que é isso? Como que a tropa recebe quando é uma mulher? Ainda tem um certo receio? Quando a senhora começou lá atrás tinha? Ou isso já é comum hoje em dia? Então, a polícia, ela sempre foi masculina, né? As mulheres sempre foram minoria. Até eu sair da Polícia Militar, nós éramos 8% apenas do efetivo. Agora deve ter aumentado, por quê? Porque houve a unificação de quadros e a unificação dos concursos. Então, as mulheres e homens hoje concorrem às mesmas vagas. Então, a tendência natural é aumentar a participação de mulheres nos concursos da Polícia Militar e aumentar o nível de mulheres, tanto como praças como oficiais. Isso é uma tendência natural. Vai chegar um momento que vai estabilizar, mas a tendência natural é de aumentar. Então, na minha época, realmente éramos poucas. Tanto é que a minha turma da Academia do Barro Branco eram 13 mulheres. E eram 186 homens na minha turma. Isso que é empoderamento feminino, pessoal. Não é deixar cabelo do sovaco crescer, essas coisas. Não. Isso aqui, empoderamento é isso aqui, é você conhecer o seu potencial, ir lá e fazer. Fazer a hora da verdade, né? E foi muito difícil para a gente. Nós, meninas da primeira e da segunda turma, passamos até o nosso psicológico, o nosso psicotécnico era diferenciado, porque a gente tinha que ter um nível de liderança muito acima da média para suportar essa pressão. De sermos 12 na primeira turma e quase 200 homens, e na segunda turma, que é a minha, sermos 13 e ter quase 200 homens também. Então, porque isso é um choque. Né? Então, você tem que mudar uma cultura, que até então as meninas não entravam para a Academia do Barro Branco para fazer o CFO. Elas faziam o curso de habilitação, de 1 ano. Nós entramos para fazer cursos de 4 anos. Então, as nossas turmas foram muito testadas para ver e passamos bem. Passamos bem, conseguimos terminar, conseguimos chegar com muita luta, muita briga, porque quando você tem grupos com liderança muito exacerbada, as brigas são naturais porque todo mundo é líder ali de uma maneira bem ferrenha, mas assim, a gente conseguimos chegar bem, graças a Deus, e é o que eu falo para você, que você fala empoderamento, a mulher tem que pensar nisso aí. Nós nunca quisemos igualdade, nós queremos ter a oportunidade de entrar no mesmo concurso, que foi o que a gente conseguiu a partir de 2011, né, concorrer às mesmas vagas, e os melhores que entrem. É assim, mas o concurso é para os dois, não tem facilidade ou não. Diferentemente do que se quer aí, né, que é uma série de facilidade para as mulheres aí, não quer competir na mesma e quer ter o mesmo direito. Não. Então, você quer ser igual, você vai ser igual. O concurso é o mesmo, observado as diferenças de sexo, né? Então, hoje está mais justo, eu acho. E o número de mulheres é maior. E isso faz com que a gente estimule mais mulheres a entrar, porque o pessoal vê que é possível, nessa carreira, no caso da carreira policial militar, a mulher chegar lá. Independente de QI, dessas coisas, chegar lá por seus méritos. E eu acho que a mulher ela tem a questão do olhar minucioso, né? Eu acho que na polícia isso deve ser muito bom. Porque o homem, por mais que ele seja treinado, eu acho que isso você consegue melhorar muito com o treinamento. Eu acho que o policial, ele chega num nível... A gente conversou esses dias com o Sargento Castro, que ele nos deu uma aula aí também de todo o tempo que ele ficou, 28 anos também na polícia, mas um coronel, ele estuda a vida inteira, uma vida dedicada ao estudo. Você tem várias formações, vários cursos que você tem que fazer durante toda a sua carreira para chegar onde chega. Mas eu acho que a mulher ela tem esse olhar minucioso de ver, às vezes, os detalhes que às vezes o homem não consegue. Então, eu acho que uma mulher, quando chega nessa patente, que ela chega nesse grau de liderança, eu acho que ela consegue impor algo bem diferente, eu acho, bem mais minucioso na questão dos detalhes, de ver onde precisa, às vezes, fazer uma mudança. Eu acho que se, com o tempo... Com certeza, eu acho que vai aumentar esse número de mulheres aí na polícia, como agora no Exército também. A gente está vendo essa abertura que está tendo também no Exército para as mulheres. Eu acho que tudo isso aí vai contribuir para que as mulheres tenham a representatividade que elas querem ter, de uma forma sadia, não da forma que muitas vezes a esquerda quer impor, quer colocar,
que é uma forma que privilegia de um jeito, mas que menospreza a mulher, né? Desprestigia a figura feminina. Sim. A mulher ela não precisa deixar de ser feminina, isso eu falo sempre isso, na minha visão. Eu como pai de família, casado, pai de uma menina, então eu falo sempre que a mulher, na minha visão, ela não precisa deixar de ser feminina para que ela possa se impor, para que ela possa ter o lugar dela na sociedade. Pelo contrário, é a parte feminina dela que conquista que esse é o lugar. diferencial. Sim. Né? Que se tivéssemos que ser iguais aos homens para chegar lá, só ia ter homem, porque não é isso que se Aí espera. esse é um mundo muito feio, né? Esse é um mundo muito feio. É muito complicado. Coronel, a senhora então, coronel, vereadora, foi candidata a prefeito, foi a mais votada de Piracicaba, a mulher mais votada da história de até Piracicaba. Hoje não teve nenhuma mais votada que eu. Uma pessoa que sempre se desafiou e, além disso, agora também formada em Direito, com OAB e tudo. Com OAB e tudo. Rapaz, não cansa de estudar? Aquilo que você falou, a minha vida foi sempre estudar. Eu me formei em bacharel em Direito no ano de 2000, olha só, no século, quase que no século passado, né? Porque Caramba. A minha formatura foi em 2000, mas o curso foi... 25 anos atrás. Aí, terminou o meu período como vereadora, eu falei, opa, tem que buscar o que fazer. Nunca prestei a OAB, nunca prestei. Aí eu falei, vou estudar. Sentei, a hora que eu fui ver, já não existia mais código comercial, toda aquela coisa que eu vi lá na faculdade em 1999, 98, hoje não existia mais. Então mudou, o direito praticamente era um outro código civil, entendeu? Então eu tive que praticamente em 6 meses refazer o curso de direito para poder prestar o exame de ordem. Então eu estudava assim 11, 12 horas dia para me atualizar. Caramba. Entendeu? Para me atualizar para prestar o exame de ordem. Não é fácil, viu? Você aí que está estudando direito aí e acha que é fácil, não é fácil. É o que eu falo sempre. Desculpe o linguajar, mas tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Tem que sentar lá e estudar. E depois, além disso, quando eu fiz o curso de Direito, não era exigido todo esse estágio que hoje é exigido dos alunos, né? Uhum. Então, o estágio prepara muito o aluno para conhecer peças, saber o que fazer, e saber os trâmites. No meu tempo não era. Eu era policial ainda, por ser funcionária pública, eu tive uns 4 estágios apenas só para cumprir tabela. Então, eu praticamente não tive contato com a prática jurídica. Aí, agora, chegou na hora de fazer peças, eu fiz, fora de brincadeira, foi um calhamaço assim, escrito à mão, de peça, uma em cima da outra ali, para reaprender, para conhecer a forma, porque dependendo da lei ela tem uma forma, dependendo da lei ela tem outra forma. Então, não é simples fazer uma prova da OAB. O pessoal acha que, estou fazendo curso de Direito aqui, não sei nem ler e escrever, depois eu chegar lá na prova... Fazendo EAD à distância aqui, vou chegar lá, vou passar. Não é assim que funciona. E graças a Deus, em que pese a gente ter uma série de reticências com algumas práticas na OAB, graças a Deus tem esse exame, porque esse exame seleciona o advogado. Uhum. E, quiçá, todo o curso superior, todos os órgãos representativos das atividades de curso superior, tipo medicina, direito, engenharia, tivessem provas para habilitar o indivíduo a exercer a profissão. Com certeza teríamos profissionais, pelo menos, em condições de exercer a atividade. Porque se você falar para mim que a universidade... muitas que a gente sabe aí que tem muitos problemas, geram profissionais aptos a exercer a profissão, isso não é uma verdade. Hoje a universidade ela gera... Isso não é uma verdade, entendeu? Ela gera adolescentes jovens de 40 anos, né? Porque tem gente na universidade que entra com 18 e sai com 35. Fica jubilando. O cara fica a vida inteira na universidade cumprindo, fazendo DP e acha que aquilo ali é para ficar a vida ali. Não prepara a pessoa para ser profissional. Então, eu acho que, na minha utopia de sociedade que funcione, todo o órgão representativo de carreiras de nível superior deveriam fazer provas para verificar se o indivíduo tem conhecimento, inclusive medicina. Que bacana. Inclusive medicina, porque a gente vê médicos hoje com medo terrível de dar diagnóstico.
Dar diagnóstico, porque é muito difícil. Então, você tem que estar muito bem preparado para você vê diagnosticar. Que são profissões que, às vezes, têm um grau de responsabilidade muito grande. Você pega um médico, você tem um engenheiro que projeta uma ponte, projeta um edifício. Meu, aquilo ali corre um risco, se cair... São vidas. São vidas que estão envolvidas. Então, você pega hoje gente que sai da faculdade sem condição nenhuma, porque às vezes ali não aproveitou da forma que deveria aproveitar. Passa. Às vezes passou sem ler nenhum livro. Eu tenho pessoas que já me confidenciaram que terminou a faculdade sem ler um livro. Entendeu? Eu não sei como, mas terminou, tá formado. É verdade. Então, assim, e infelizmente, a educação no Brasil, você vê que da década de 80, 70 para cá, ela tem essa questão de querer que a projeção progressiva, que você não pode, você tem que incentivar a pessoa a estar sempre ali. Isso já vem desde o primário. Entra no ensino fundamental, entra no médio, e a faculdade está indo nessa. Cada dia a faculdade, para tentar facilitar para o aluno, para o universitário, ela está diminuindo o grau de dificuldade. No lugar de ela aumentar o grau de dificuldade para poder o aluno melhorar o nível e melhorar a competência... Infelizmente para nós. Para poder fazer o indivíduo passar, ela diminui o grau de dificuldade. Fala assim, não, se a gente aumentar o nível aqui, o cara não vai conseguir, ele não vai passar. Aí a gente vai ficar com essa pessoa. As faculdades pagas de medicina não reprovam os alunos, mesmo que eles não tenham condições. Você imagine um pai pagar 12, 14 mil reais por mês de um curso de medicina e o aluno ser reprovado. E o aluno pensa que ele está fazendo medicina e está fazendo curso de ensino médio. Chega sexta-feira, ele não vai na aula. Essas coisas nada aí que você sabe que aluno de universidade faz. Vai para balada, faz. Você entendeu? Então, é muito complicado essa história dos órgãos representativos de classe não testarem para ver se o aluno tem proficiência, se o recém-formado tem proficiência para exercer a profissão. Isso é uma questão de política pública que tem que ser visto urgentemente. Muito bacana a senhora estar chamando a atenção para isso aí, porque eu acho que já passou da hora disso ser uma questão de ser debatida no Congresso, de ser chamada a atenção para que a gente possa gerar profissionais no futuro com uma qualidade melhor. Porque você vê muito disso. O Brasil, o professor Olavo sempre falava muito isso. Você não vê obras de pesquisa do Brasil sendo estudadas fora do Brasil. Você não vê nada do Brasil, teses de pesquisa do Brasil sendo debatidas fora do Brasil. O dinheiro que é gastado, na maioria das vezes, em pesquisas que são financiadas pelo poder público, para teses de doutorado, mestrado, se você vê, o nível é baixíssimo, é gritante, chega a ser degradante. Então, assim... Isso mostra como que está o nível de educação do nosso país. Você pega os índices que medem a educação do Brasil, está cada dia mais triste. O PISA, todos os índices que medem, cada dia mostram que nós... Por quê? Porque o brasileiro, para começar, ele não lê. O brasileiro não lê. A leitura clássica no Brasil virou... Hoje ela ainda existe. A leitura clássica do Brasil virou algo proibido. Hoje, se você fala de leitura clássica dentro de uma universidade, o professor te repreende. Ele te proíbe, fala, não, você não pode ler isso. Você não pode ver Platão, você não pode ouvir sobre Aristóteles, você não pode ver os pensadores. Não, você é proibido. Hoje, a ideologia que é passada, a ideia que é passada é que você tem que se informar. Você tem que estar lendo coisas que te informam do dia a dia. E sendo que se você pegar para analisar, eu acho que a senhora deve ter conhecimento disso, os países que têm os maiores índices de qualidade em educação são os países que mantêm a educação clássica no seu currículo. Países como o nosso, que seguiram a educação pragmática, que entraram para essa linha, é muito baixo. É muito baixo. E o país é mantido numa condição de subdesenvolvimento, porque você não tem pesquisa, a nossa pesquisa ela é muito inferior à nossa capacidade, ao que se investe, e quando você não tem pesquisa, você não tem gente dando soluções para o seu futuro. E quando você não tem soluções para o futuro, a gente é mantido sempre como o país do futuro. A gente nunca chega lá. Eternos BRICS. Porque nós somos um eterno BRIC, nós nunca vamos sair dos BRICS, entendeu? País em desenvolvimento, gente. E a gente tem capacidade, a gente gasta muito
e gasta mal. Então, existe uma excessiva priorização do ensino superior em detrimento do ensino fundamental, porque assim, o ensino fundamental é a base para o cara lá na frente escolher se ele vai fazer uma carreira de nível superior ou de nível médio. Agora, se ele aqui não tem capacidade para ler, para entender o que ele e com isso definir o que ele quer lá, ele vai sendo jogado, né? Então, vão sendo criadas N universidades federais com cursos que não conseguem sequer alunos o suficiente para fazer. Então, é muito gasto, eu vou dizer para você, para pouco resultado. Uma pesquisa que foi feita no Brasil em 2000 e, se eu não me engano, 2010, ela já apresentou isso. Ela mostrava esses números, que o Brasil ele não tinha que investir mais em ensino superior, porque o que a gente investia já era muito acima do que qualquer outro país no mundo desenvolvido estava investindo. E a gente precisava investir e mudar o sistema do ensino fundamental da base. E não era questão de investimento, porque eles pegaram algumas escolas para fazer estudo e eles investiram um valor acima e não tiveram resultado. Não tem resultado. Por quê? É a prática. Porque o formato que a gente está usando, ele já é um formato ultrapassado que precisa ser mudado. Coronel, a conversa está sensacional, está muito bom, a gente vai continuar, a gente precisa fazer um pequeno break. O pessoal já está me puxando a orelha aqui. Mas a gente já volta e a gente continua conversando com a senhora, tá bom? Tá bom. Pessoal, vamos fazer um pequeno break e já voltamos com o Informa Brasil. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam, espero por vocês. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet.
Estamos de volta com o Informa Brasil e hoje estamos batendo um papo muito bacana aqui com a Coronel Adriana. E tá muito interessante nossa conversa aqui, falando bastante aqui um pouquinho da história dela, falando aqui um pouquinho de educação. E se deixar, a gente vai longe nesse papo nosso aqui. Aproveitamos o break aqui para conversar mais um pouco. Mas, Coronel, eu gostaria muito de aproveitar essa sua participação com a gente aqui hoje e falar sobre alguns assuntos sobre segurança. Eu sei que você tem uma expertise muito grande, você tem uma experiência de mais de 30 anos nessa área e já lidou com diversas situações. E hoje a gente tem algumas coisas que estão acontecendo no Brasil que chamam muito a atenção. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aí na tela para o pessoal acompanhar com a gente uma notícia que está muito em alta hoje aí, que é a questão saiu em vários portais de notícia que o crime organizado tem lucrado mais com combustível no Brasil. Isso foi uma pesquisa feita em 2022, do que com a venda da cocaína. Pra você ter ideia, estamos falando de faturamento de 146 bilhões só com venda de combustível. Eu sei que a senhora, durante muitos anos, esteve à frente de batalhões, de operações e com certeza combateu vários focos disso aí. Hoje, existe uma forma de você, de alguma forma, inibir que isso aconteça no Brasil, ou realmente o crime organizado hoje já está entranhado de uma forma que não tem mais como? Infelizmente, a gente tem visto, né, o crime, sim, e não é de agora. Uhum. Porque a gente tem conhecimento de fatos que ligam a política ao crime organizado já há pelo menos uma década. Certo? Então, é assim. Você já ouviu falar da teoria das janelas quebradas? Sim. É assim, você coíbe o pequeno para evitar o grande. O mesmo que aconteceu na educação, que levou o país a estar nessa situação que está hoje, aconteceu com essa história do crime organizado. Então, você vai deixando, vai acertando. Há uma grande rebelião em 2006 e faz-se acordo. O salve geral que teve. Faz-se acordo com o crime organizado para parar. Ao invés de reprimir com força e tomar providência para resolver, faz-se acordo. Por quê? Porque é ano político, nós não queríamos ter problema. Toda aquela história lá, que quem viveu aquilo lá sabe o que foi enfrentar aquilo. Eu era comandante de companhia na época. Vários policiais perderam a vida, né? Você entendeu? Faz-se acordo. Você não faz acordo com o crime. Não existe meio crime e acerto, não tem. Ou é ou não é. Você entendeu? E começa daí. Começa daí. Você entendeu? Você não toma providência. Aí, você fez o primeiro acordo, você é obrigado a aceitar o segundo. Daí o terceiro aqui, eles já começam a se expandir pelos presídios, já vão pegando os jovens criminosos e mandando para as faculdades de direito, formando advogados, né, ligados ao crime, aí, formando pessoas na área de gestão, e vão entrando e vão conhecendo. Por quê? Infelizmente a lei é um negócio muito estranho para boa parte do povo brasileiro. Lei, cumprimento de lei, pagamento de imposto, norma, isso aí é algo que soa muito estranho para o brasileiro. Eu não sei o porquê que o brasileiro tem essa... Boa parte, eu não vou falar 100%, mas boa parte do povo brasileiro não gosta do que é certo, do que é lei. Infelizmente, Jarda, você sabe do que eu estou falando. Todo mundo... É verdade. Não vou falar todo mundo, eu não posso ser generalista, mas boa parte do povo aceita o que é errado, passa a mão na cabeça do que é errado. As pessoas gostam de falar, eu falo sempre isso, que o brasileiro ele gosta sempre de usar o político como se o político fosse um demônio, o político é o ladrão, o político é o corrupto. E eu sempre falo, o político é um reflexo da sociedade. O político não nasce... Não, o político só é corrupto porque povo, as pessoas colocam ele lá. Ele vem do povo. Alguém votou nele e colocou ele lá. Ele vem do povo com a ética popular, com a falta de critérios para
para adoção de uma vida correta, ele vem do povo, assim como o policial vem do povo. Ninguém tem uma fábrica de plantar polícia ali e nascer polícia. O polícia é uma pessoa do povo que é tirada e passa por cursos e passa a ser policial. O político é a mesma coisa. Aliás, todas as profissões são assim. Então você vai ver gente corrupta, você vai ver tudo. Olhem super salário, gente que não se envergonha de receber 40, 50 mil reais por mês e pedir auxílio alimentação, por exemplo. Então, essa coisa está enraizada na nação brasileira. Não posso generalizar, mas infelizmente está enraizada. Então, daqui a pouco a gente começa a entender que daqui a pouco já nem compensa mais Você entendeu? o ramo da droga. É melhor eles começarem as organizações se organizarem eles, como empresa. Eles vão se organizando. No sistema de transporte público, nós temos famílias de políticos aí eleitos na área do sistema de transporte público ligadas com o crime. Ou você não sabe disso? Então, é assim, não há o que começa lá com um acordo, desse acordo vão surgindo outros acordos, porque você fica refém. Você fez acordo uma vez com o crime, você está refém, velho. É simples assim. Você abraçou o diabo, você tem que ficar com ele. Exatamente. E daí, você é obrigado a aceitar o licenciamento de uma empresa ligada ao crime, que você sabe que é, né? Entendeu? Mas você é obrigado a aceitar, porque lá no fundo você tem o seu... Você está entendendo? Então é assim que funciona. Então, teoria da janela quebrada. Ou você... Não tem meio crime. Não tem meio crime. Não tem meio certo. Ou é certo ou é errado. Enquanto o Brasil não definir, enquanto as pessoas do Brasil não definirem que isso é certo, isso é errado, nós não vamos sair. É verdade. E eles estão. E eu falo para você, não é só em combustível, não é só em empresa de transporte, você vai na política, você vai, e assim, quanto mais você vai fuçando, mais você vai achando, porque você tem que, o dinheiro da droga, ele tem que entrar, tem que virar legal para você poder usar. Eles têm que limpar E de aí, alguma forma, né? Você entendeu? De uma hora, vai lá, olhe no seu bairro. Tá lá a pessoa, daqui a pouco aparece do nada um comércio lá, que você vai ver quem é o dono. Poxa, mas essa pessoa não tinha um gato para puxar pro rabo e agora já está aqui desse jeito. Você entendeu? E é assim, eu estou falando aqui, na nossa cara, e as coisas acontecendo. E ninguém fala nada. E os órgãos de fiscalização, tem um tal de COAF aí, né? Que tem essa obrigação de ver, e vai deixando, e vão deixando. Hoje nós vivemos um estado narcotraficante. E com total perda de controle. No Rio de Janeiro não há controle nenhum. Aqui no litoral de São Paulo, igualzinho. Por quê? Porque o pessoal vai descendo e vem tomando, né? Você viu o que aconteceu com a operação que o Derrite tentou fazer lá. O pessoal tentou crucificar, tentou... Algumas cidades com nichos de criminalidade implantados. Muito difícil de combater. Mas é aquela história. Não tem acordo. Ou o Estado decide que ele vai combater, ou não. Agora, ficam em guerra lá, direita, esquerda, e a coisa continua, e eles continuam. É o que eu falo. Ninguém resolve, ninguém toma posição. O Estado, eu falo para você resolver essa questão, nunca vai resolver 100%. Mas para você deixar pelo menos sob controle, e a gente não ficar mais refém, não ficar sujeito a ser morto, a torto e direito, e sem saber por quê, certo? Todos, direita, esquerda, centro, mais ou menos, branco, preto, azul, tem que decidir. Gente, nós queremos o certo. Sim. Não dá para ficar nesse meio termo que está hoje. Ah, não, coitadinho, ele é vítima da sociedade, né? Então vamos construir nos presídios lá motéis para eles terem 12 horas de visita íntima. Tem um negócio que está rolando na internet aqui, é uma vergonha. É vergonhoso nós termos isso no nosso país. E agora eles querem acabar com a revista íntima, mas não quer acabar com a visita íntima, quer acabar com a revista. Mas você pode ser vistoriado no aeroporto. Sim. De cima e embaixo. Mas no presídio você não pode. Você está entendendo? E é tudo. E nós temos ONGs hoje que defendem criminosos lá. O próprio dinheiro público leva o representante da ONG lá para o órgão central do nosso poder executivo, para negociar benesses para essas pessoas. Gente, que país que a gente quer? Que vergonha! Eu tenho vergonha desse tipo de coisa, entendeu? O povo não decidir se quer
o certo ou o errado. Enquanto o povo não decidir e ficar sendo parceiro, nós estamos ainda começando a parte caótica lá da teoria do caos. Tanto é que a gente está vendo hoje, a gente vê muito na internet, muito olho por olho, dente por dente, não é verdade? Você está fazendo ali, já chega o carro e já vai para cima do motociclista, já mata. Tá assim o negócio. E vai piorar. É porque o povo está perdendo, está começando a perder a paciência, né? Exatamente. E quem está nos centros de poder dos 3 poderes não mostra empatia com essas causas do povo. E o povo também, boa parte do povo aceita, não, por quê? Porque o menininho que trafica aqui sustenta a minha casa. Roubar o Olha celular, que situação. Roubar o celular para cervejinha do final de semana, né? Você tá entendendo? Olha que situação caótica. Mas ainda vai piorar um pouquinho antes do povo falar, opa, agora parou. Isso que a senhora fala vem muito de encontro com uma frase que eu gosto sempre de usar, que eu falo que você não pode nunca ficar em cima do muro. Porque quem está em cima do muro já está do lado errado. Porque não é nem para ter muro. Não tem muro, não existe muro. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Ou você está do lado que é certo, ou você está do lado que é errado. Exatamente. Não existe muro. Não existe muro entre certo e errado. O cara que está em cima é porque ele já está fazendo o que está errado, mas ele não quer aceitar. Exatamente. Então não existe. Mas muito bom ouvir essa posição sua, uma pessoa que realmente entende a fundo de como que é essa criminalidade no país e como que a gente poderia, de alguma forma, sanar isso. Outro assunto que está chamando muita atenção, vou pedir para a nossa produção também colocar aí na tela para a gente, é a questão do feminicídio, que tem alguns números que são bem gritantes e que a esquerda sempre pegou muito no pé durante os 4 anos de governo de direita do ex-presidente. Bolsonaro era homofóbico, que o Bolsonaro era misógino, que o Bolsonaro era frentista, taxista, motorista, tudo nosista aí. Mas os números, a matemática, eu falo sempre que a matemática ela é exatidão, ela não mente. E você vê que os números de feminicídio no primeiro ano de governo Lula, eles aumentaram muito. E chegaram aí a mais de 1.463 casos registrados. E a gente sabe que o que é registrado, a senhora sabe muito bem disso, não é a totalidade. Tem muitos casos que às vezes não chegam a ser registrados, principalmente em regiões mais afastadas, regiões que são isoladas, às vezes mulheres que, às vezes não, casos que não chegam a ser investigados, coisas que acontecem. Então, assim, o que a senhora acha que tem causado isso? Tem alguma forma da gente prevenir essa questão, ajudar as mulheres de alguma forma? Como que hoje em dia a polícia pode ser de alguma forma usada de uma forma benéfica para estar orientando as mulheres a estar procurando ajuda? Porque eu sei que hoje em dia a mulher ainda tem muito medo. A mulher tem medo, às vezes, de denunciar o agressor, porque o feminicídio ele não acontece da noite para o dia. O homem ele não chega em casa do nada e dá um tiro na cabeça da mulher. Primeiro ele começa humilhando, aí bate, aí aquela agressão ela se torna recorrente, às vezes, aquilo dura por anos, até que chega num dia que a agressão se torna fatal e chega à morte. E essa mulher, às vezes, ela não tem a coragem, às vezes, de procurar ajuda. Então, como que a gente poderia, de alguma forma, fazer e melhorar esses números para que a gente não veja mais coisas assim sendo noticiada? Bom, a questão da morte de mulheres, ela tem várias causas. Hoje a gente observa muito casais, né? Casais, principalmente casais jovens, né? Composto de homens e mulheres que não têm limites, que não aprenderam a ter limites, que não aprenderam a ter respeito, que não conhecem de fato a instituição do casamento, a seriedade dela, que não respeitam essa instituição, certo? Meninas que endeusam meninos que não são de muito boa índole, meninas que não tomam cuidado, famílias que não tomam cuidado de ver os relacionamentos das suas filhas, meninas se relacionando com bandidos e as famílias aceitando e tudo é um caldo de desagregação que leva a homens e mulheres que acham que podem tudo, que não aceitam não como resposta. Muitos interesses financeiros,
Então é um caldo social. E quando a gente vai falar de feminicídio, a gente tem que falar tudo isso, tem que ser real. Nem toda mulher é coitadinha e nem todo homem é Um monstro. um monstro. Entendeu? Porque não é uma verdade. Não é uma verdade. A mulher que não entende que a desproporcionalidade de força do homem, em que pese todo mundo ficar colocando na cabeça que mulher é igual ao homem, a mulher tem que entender que ela não é igual ao homem. Ela não tem a mesma capacidade de força física que um homem. Não tem. Você entendeu? Então não é assim. São colocadas ideias nas cabeças das pessoas e as pessoas acreditam como sendo verdades absolutas. E não são. E não são. Uma verdadeira Então, lavagem cerebral da esquerda, né? Que ela vem há muitos anos fazendo. Isso gera pessoas que acham que podem. Que não temem. Aí você parte para o segundo tempo. Pessoas que acham que podem e lei que não coíbe. Mas o que você acha que Lei que contribuiu não para foi. aumentar isso aí, que nesse período do primeiro ano já do governo, de um governo para o outro, já ter aumentado um número tão grande assim? É uma questão natural. Quando você tem um governo que é mais duro no combate, é mais duro na repressão, a tendência é arrefecer. Tanto é que os números de homicídios baixaram. Não o suficiente. no Porque governo. mesmo assim, quando você fala em 22, 40 mil homicídios, 22, 30 mil homicídios no ano, é homicídio. É cenário de mesmo- guerra, é cenário de mesmo guerra assim, isso aí, gente. mesmo assim baixou. Agora, você vem para um outro governo que já fala, opa, daí Deixa o bandido à vontade. daí o pessoal se sente livre. É assim que funciona. O ministro que sobe no morro sozinho, É tá assim. tranquilo. Aí ele acha que daí esses comportamentos que deveriam ser reprimidos por uma lei forte, por um sistema que funciona, por uma família que abraça, ele faz isso aqui. É natural. Afrouxa. É natural. É só ver em El Salvador lá, filho. Veio aqui, opa, parou. Não parou? Parou ou não parou? Mas quantos estão presos? Zilhões. Estão trabalhando? Zilhões. É assim que funciona. Agora, se você faz isso, na polícia a gente fala, se o tenente bate, o soldado mata. É assim. Então, o líder, ele tem que ter uma postura firme. Para quê? Para aquele que está lá embaixo, falar, opa, se eu fizer, vai me dar problema. Mas não há esse temor. Não há esse temor. Então, é por isso que você observa, não é que houve mais registro, nada disso. Você observa por quê? Porque Houve um afrouxamento. Há um afrouxamento. Há um afrouxamento, as pessoas param de temer o sistema e fazem o que bem entendem. É natural. Agora, o gestor público tem que ter essa visão ampla de quem é ele, qual é o dever dele enquanto líder de uma nação, líder de um estado, de um município. Se ele se posiciona de uma forma, o cidadão lá embaixo pode ter certeza que vai se posicionar 5 vezes pior ou melhor, dependendo da forma como ele se posiciona. Entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. E eu acho que isso influencia muito mais, numa proporção muito maior, até o jovem, né? Porque o jovem, ele está começando ainda está na formação do caráter, durante um período. O jovem ali que eu falo, na idade ali de 16 até 20 e poucos anos, ele ainda está naquela construção, está construindo, ele ainda não tem uma formação completa ainda de personalidade, de caráter. Sim. Então, quando ele vê que a liderança maior do país, que aqueles representantes, eles têm uma postura totalmente liberal em questão de costume, de aceitação do que é errado. A tendência é que essas pessoas comecem a naturalizar Sim. tudo que é errado. Fala, mas isso aqui é normal. Ah, tudo bem. Ah, esse tipo de coisa é normal. Meu, isso aqui pode fazer, isso aqui não dá nada. E aí você vê pessoas que hoje em dia simplesmente extrapolam as leis, extrapolam a naturalidade das coisas, com a naturalidade como se aquilo fosse a coisa simples. Esse dia eu vi um menino, um influencer, postando um vídeo, uma moto, empinando a moto no meio do trânsito, e ele fez isso simplesmente para ganhar like na rede social. Ele deve ter cometido pelo menos umas 30 infrações de trânsito em 2 minutos de vídeo. Ele sai empinando uma moto assim de um espaço curto, de uns 1 quilômetro e meio. Ele corta uns 3, 4 farol fechados, ele corta vários carros assim pela direita, pela esquerda, com um pneu só, e raspa a moto no chão e tal. E para ele aquilo
tá tudo ok. E não tem o menor pudor em Não, divulgar isso. Divulga na internet Por quê? pra ganhar Porque like. sabe que o sistema não vai funcionar para adotar providência com relação a ele. Ele tem essa certeza. E isso tudo é um reflexo do que vem E lá de essa, cima. e essa certeza da falta de responsabilização por seus atos é que faz, por exemplo, números como esse e aumentarem cada vez mais. Por quê? Porque nós temos geração de pessoas que acham que podem. E para tudo, viu? Você fala 1.463 casos de feminicídio, vai lá na morte de homens, né? Na morte das outras pessoas. Que ninguém fala, mas também é altíssimo. Vai quase 30 mil. Vai na guerra ali da Ucrânia, para ver da Rússia com a Ucrânia, para ver se chega a esse número. Juntar a guerra de Israel à guerra da Ucrânia, dá o que a gente morre aqui por ano. Gente, é uma vergonha. Esse país aqui, tem que melhorar tem que melhorar muito o comportamento de forma geral para que a gente possa um dia retomar e, quem sabe, né, chegar no futuro. Eu não vou estar viva para ver, mas a gente deixar de ser o país do futuro, Jardas. Pessoal, a gente vai continuar nosso papo ainda, mas a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho e a gente já volta com a Coronel Adriana aqui falando um pouco mais ainda sobre o que está acontecendo no Brasil e com esse papo aqui que está muito bacana. Voltamos já com o Informa Brasil. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet.
Estamos de volta com o Informa Brasil e hoje aqui na nossa bancada, Coronel Adriana, e nosso papo está rendendo aqui. Estamos aqui tendo uma conversa muito enriquecedora sobre segurança pública, o que está acontecendo no país, e uma pessoa que tem uma condição de nos explicar muitos detalhes aqui, com competência e conhecimento técnico, para tentar elucidar várias situações que realmente estão afligindo a nossa sociedade. Coronel, acho que seguindo essa linha do que a gente estava falando aqui, do que está acontecendo no Brasil, tem mais uma matéria que eu vou pedir para a nossa produção colocar, que é um projeto que está sendo tramitado agora na Câmara Municipal de São Paulo. Uma vereadora do União Brasil, ela fez uma propositura de uma lei que ficou popularmente conhecida como Projeto Anti-Oruan. Oruan, não sei se a senhora já ouviu falar dessa figura, é uma figura exótica do nosso país. Nosso país produz umas figuras diferentes. E é um rapaz que não tem vergonha nenhuma de fazer apologia ao crime nas suas letras. É um filho de um criminoso, de um traficante, nacionalmente, internacionalmente conhecido, e que não tem o menor pudor de citar a criminalidade e de fazer menção a isso nas suas letras de música. E essa vereadora, ela está sendo muito aplaudida, e esse projeto agora, se eu não me engano, está sendo levado até para o Congresso Nacional. Eu acho que o Kim do MBL também está apresentando lá no Congresso Nacional também esse mesmo projeto, copiando a ideia da vereadora aí de São Paulo, que, por sinal, está de parabéns. E a senhora, como vereadora, eu sei que também deve ter tido vários projetos semelhantes, aí, passado por várias situações. Como que a senhora acha que a gente deve combater isso dentro dos municípios? Eu acho que esse é o caminho da gente começar a inibir esse tipo de coisa, começar com a cidade proibindo que esse tipo de coisa receba incentivo, que a gente não seja estimulado a passar isso dentro das escolas, dentro dos espaços públicos. Qual que é o caminho que a senhora acha que o meio público pode fazer para inibir, de certa forma, que isso continue sendo proliferado? Bom, a gente tem que partir do princípio que a apologia do crime é crime. É crime. Então, o dinheiro público não pode, de forma nenhuma, ser usado para fomentar o crime. Precisa de uma lei dizendo isso? No nosso país, pelo jeito, não, precisa. Não, olha, você vê a que nível nós chegamos. Nós precisamos de uma lei dizendo que eu não posso contratar pessoas que fazem apologia ao crime para fazer show. Precisa ter lei para isso? A que ponto nós chegamos? Da falta de compromisso do gestor público com o correto. Não precisa, não precisaria. Não precisaria, por quê? Porque apologia ao crime é crime e você não pode usar dinheiro público, porque é o dinheiro de todos nós. Dinheiro público não cai do céu, não nasce em árvore. Nós pagamos muito. 35% do que a gente produz é dado de mão beijada para esses gestores públicos para fomentar isso, para fomentar a apresentação em que as pessoas ficam imitando sexo, e não pode. E não pode. Precisa ter norma? É censura você? Não, não é censura, é fazer o certo. Ah, vai cercear a liberdade de expressão? Não vai cercear. Por quê? Porque a liberdade de expressão, o limite dela é o correto. Se você faz, por meio da sua liberdade, o que é errado, seu o que é direito criminoso, só vai até onde o meu começa. Acabou seu direito. Acabou seu direito. Pronto. Não precisaria nem ter lei. Mas aqui no nosso país não funciona assim, né? Para a gente não ter uma pessoa, como você disse, exótica aí, vindo aqui e dizendo que eu sou filho de traficante e o tráfico é bom, que não, tá tudo certo, tá tudo bem, que nada. Não. Aquela velha história da teoria da janela quebrada que eu já falei para você. Ou você coíbe o pequeno para evitar o grande, que não fica ainda como está agora. Eu fiz uma lei lá em Piracicaba e foi muito combatida, inclusive pelos gestores, porque eles achavam que eu estava me imiscuindo no direito econômico, certo? Ao colocar na lei que
os estabelecimentos onde fossem constatadas práticas criminosas seriam fechados independentemente do término do processo. Aí os gestores públicos Preventivamente. Exatamente. Por quê? Porque existe uma coisa chamada KNAI, que fala o que você pode fazer. Está escrito lá que você pode comprar produto de roubo? Não. Está escrito lá que você pode armazenar droga? Não. Você está fora do seu KNAI? Tô. Fecha. Você entendeu? Eu tive altos embates com os gestores públicos da época, falando para eles, tem que fechar, porque você fomenta o crime se você deixa estabelecimentos onde ocorre crime abertos. Porque ele prende o dono, só que o estabelecimento continua funcionando e sustentando o crime. Nós tivemos o caso de uma memorialia em Piracicaba, e isso aí foi o motivo de eu fazer a lei, 900 quilos de droga dentro da memorialia. Aí prendeu o dono lá, e a memorialia continua funcionando. Ela tem, o KNAI dela permite guardar droga. Guardar droga é uma das qualificadoras não, uma das tipificações do crime de tráfico. Não, então fecha. Então eu tive que... Você tem que convencer ainda o gestor público que isso que ele está fazendo é certo. Você entendeu? É assim que esse país funciona. É o país Agora, vê se eles é o país da sacanagem vê se mesmo, eles né? aplicam a lei. Não aplicam. São N estabelecimentos lá que encontra 300 quilos, 900 quilos, 500 quilos, não sei, estabelecimentos grandes. E o negócio continua funcionando. Então, quando você quer sufocar o crime, você tem que ter meio, que é no caso ter a lei que te permite. Eu, lá em Piracicaba, eu fiz essa lei, foi aprovada, e aplicar. Certo? E aplicar. No caso aqui, não precisaria nem ter. Por quê? Porque o Código Penal é claro. Apologia ao crime é crime. E eles acho que a vereadora, ela usa a figura em si aí como referência apenas para dar uma representação. Mas isso acontece em diversas esferas. Você vê peças teatrais que fazem apologia ao crime, que fazem apologia ao estupro, que fazem apologia à pedofilia. Há pouco tempo atrás você tinha livros didáticos. Isso não é censura. Não é censura. Você barrar fomento do dinheiro por meio do dinheiro público. Isso não é censura. Não, é você então, barrar o crime. Se eles querem fazer, eles que sobrevivam das suas próprias pernas, sem depender de dinheiro público. Não, e mesmo se fizer, eu sou a favor de, mesmo que se fizer, sejam tipificados na lei e sejam criminalizados. Sejam punidos. Porque até pouco tempo atrás você tinha livros didáticos distribuídos pela rede pública nos governos anteriores do PT, que sexualizavam as crianças ainda no primário. Crianças que estavam no início da sua construção ali de personalidade. Sendo estimuladas a uma conhecer o órgão sexual da outra, ali num período de 6 anos, 7 anos. Eles querem ensinar tudo, menos matemática e língua portuguesa para as nossas crianças. Porque não é interessante, não é interessante. Então, assim, isso aí tinha que ser criminalizado. Pra você ter ideia, a gente estava falando de educação no segundo bloco, tinha foi constatado um escritor de um dos livros que eram, se eu não me engano, foram 11 milhões de cópias adquiridas pelo Ministério da Educação durante o primeiro e segundo governo Lula, que esse escritor ele não conseguiu comprovar, depois foi retirado do currículo da escola, porque esse escritor não conseguiu comprovar formação superior. E era um dos pré-requisitos para você conseguir publicar um livro para o ensino didático. Ele não conseguiu comprovar. E esse livro ficou vários anos e o governo adquiriu 11 milhões de cópias. Então. Quanto que esse cara não ganhou? Isso é crime, esse cara tinha que ser punido, esse cara nunca nem apareceu. E se você pesquisar o nome dele na internet, até hoje aparece pouca coisa. Se não me engano é Mauro alguma coisa, que eu não vou lembrar, depois eu posso até no próximo programa, se alguém quiser deixar no comentário aí, depois eu procuro o nome dele e falo. Mas é Mauro alguma coisa. Mas até hoje você encontra pouca coisa dele na internet. E o dinheiro público não pode ser usado para fomentar o que é errado. O que é o crime. E realmente simples muito bacana. Assim. Muito bacana simples assim. E não precisaria nem de lei. Só que o nosso gestor público, é o que eu falo, você tem que coibir o pequeno para evitar que o grande aconteça. Eu falava para um determinado prefeito aí quando eu era vereadora, que eu falava, se o senhor não adotar providência, o senhor vai ter uma legião de condenados
e de condenados por tráfico de drogas, se o senhor não posicionar a cidade como uma cidade que não apoia o tráfico, que não quer o tráfico, que não quer, nós vamos ter uma legião de jovens condenados e, depois da condenação, condenados ao subemprego, certo? Porque, normalmente, o que acontece com o menino? Ele vai lá, acha lindo, né, ser avião, rodar no tráfico, lá com 18 anos ele já roda no primeiro tráfico, fica 2 anos preso e sai. Boa parte deles não voltam. Mas uma parte volta. E esse reincidente ele vai ficar a vida inteira. Mas uma parte deles não voltam para o tráfico. Mas só que eles têm um negócio chamado xizão nas costas. Condenação. Aí todo mundo fala, tem que reinserir o preso. Mas pergunta para o empresário se ele quer o preso no meio dele, o ex-preso no meio dele. Ele não quer. Se ele tiver que optar entre um não ex-preso e um ex-preso, ele vai optar pela pessoa que nunca foi presa. É óbvio. E ele tem o direito de escolher. Entendeu? Aí nós vamos ter essa geração de ex-presos. Né? E eu conversei com muitos, eles iam até pedir ajuda para mim, porque eles não conseguiam emprego. Ficam excluídos da sociedade. A serem motoboys para a vida inteira. E com isso se acidentar e virar mais um monte de pessoas dependentes do INSS. Ou eles vão ser... Vão para a informalidade. Vão para a informalidade, vão ter subempregos e alguns, por não conseguir, vão voltar para o tráfico. Entendeu? Então, quando o gestor público não posiciona o seu município, o seu estado, a sua nação e fala que não, nós temos gerações... Olha, para você ter uma ideia, eu fiz abordagem em bares lá em Piracicaba, que eu tinha 40 pessoas no bar, 35 tinham passagem ou condenação. Caramba. Meu Deus. São É números isso alarmantes. que se está criando. Eu não estou mentindo para você, eu fiz porque eu estava junto. Você começa lá a puxar, tem passagem disso, tem passagem daquilo, você vai lá. Então, é o que eu estou falando, é a aceitação do crime e das coisas como coisa natural. Entendeu? E não é natural na vida do ser humano ser um criminoso. Não. Se todos os sistemas funcionarem, ele não vai virar. Você entendeu? Coronel, para a gente encerrar, eu acho que nossa entrevista está sendo sensacional, mas tem um assunto ainda que eu queria abordar com a senhora, e eu acho que você, melhor que ninguém, vai conseguir falar sobre isso. Eu vou pedir para nossa produção colocar aí na tela para a gente essa última matéria que fala sobre a queda no registro de homicídios no governo do Tarcísio. Nos últimos 24 anos, esse é o menor índice de homicídio que a gente tem no estado de São Paulo. Você que atuou na polícia durante 30 anos, foram esses 30 anos de governo do PSDB, né? Acho que foi um governo que... Acho que a gente comentei isso muito com o Sargento Castro, ele tem uma visão muito forte sobre isso, que o PSDB estagnou durante muito tempo a polícia no estado de São Paulo. Acostumou com o poder, né? Acostumou e e parou de enxergar. O Tarcísio chegou e fez algumas mudanças, impôs um padrão diferente, trouxe uma pessoa que era da rua, que é do meio, um cara que fez ocorrência, que sabia onde estavam os problemas e parece que o negócio está funcionando. Como que a senhora está vendo isso aí? O que a senhora acha que está sendo mais importante nessa mudança de postura da polícia do estado de São Paulo? Bom, vamos falar sobre o governador. O governador, eu considero um gestor extremamente competente. Ele foi muito feliz na escolha do Derrite, foi muito feliz. Por quê? Porque primeiro que ele não é ele parou na PM ali no meio para ser político, então ele não entrou no sistema, né? Então ele saiu com o gás do capitão. O capitão tem um gás que é um negócio complicado. O capitão quer resolver, é legal isso aí. Eu sei porque o melhor posto que eu passei agora como policial, falando assim, foi o posto de capitão. O posto que eu mais consegui realizar, que eu tinha liberdade, eu tinha companhia, a companhia é sua, a companhia territorial é sua. Você define as práticas, você define a forma, você busca seus resultados. Então, é muito legal ser capitão, comandante de companhia. É muito bacana. E você tem esse sangue de resolver. Então, ele saiu nessa fase, então ele não entrou nas instâncias mais burocráticas da Polícia Militar, acabou não... Chega na Major, contaminando a visão dele. Então, ele vem com essa prática. E algumas práticas que eles tinham de rota, que é essa prática de buscar, junto ao judiciário, sistemas para poder fiscalizar os caras que estão cumprindo a saidinha. Então, várias práticas que tem de rota lá, ele trouxe para a secretaria. Então, isso aí já é
sucesso. Por quê? Porque são práticas que funcionam. Entendeu? Que, por exemplo, um integrante do MP não sabe isso aí. Né? O que funciona realmente no policiamento. Então, você fica pondo um monte de, vamos dizer assim, promotores, essas pessoas aí como secretários de segurança, mas de segurança mesmo eles não sabem de lei, de aplicação da lei, mas do executar, do dia a dia, daquilo que funciona ou não funciona, eles não sabem. Então, colocou esse menino lá e ele tem esse conhecimento. Por quê? Porque vivenciou isso. Entendeu? Vivenciou isso. Ele está enfrentando alguns problemas, sim, porque é duro. Eu falo para você, o crime está enraizado. E as polícias não estão fora desse sistema. A polícia não é um antro não é um antro de podridão, mas também não está livre de ter gente com problemas. Então, ele tá enfrentando um pouquinho de problema, né, nessa situação, mas eu considero assim, o fato do Tarcísio mantê-lo lá dá força para ele continuar fazendo esse trabalho de buscar a maçã podre e tirar de lá do meio e também de fazer enfrentamento, entendeu? E essas maçãs podres, elas também têm ramos lá na política e o pessoal fica batendo para tentar tirar o derrete. Isso aí se chama guerra política. Então, se o Tarcísio der essa sustentação, esse respaldo para ele, ele vai continuar tendo sucesso. E o sucesso na gestão da segurança leva a isso, a redução de números. Se posicionar, aquilo que eu falei para você, se posicionar, esse é o posicionamento do governo do Estado. Bacana. Esse é o posicionamento do governo do Estado. Aí se traduz em números. Não são perfeitos? Não, mas o Estado de São Paulo, em números absolutos de homicídios, é realmente bem inferior que as demais realidades do país. Entendeu? É bem. E falando que nós temos quase 1/4 da população do país no Estado. Então, você tem que analisar tudo isso aí. E esses números são reflexos desse posicionamento. E ele tem que continuar dando sustentação para o Derrite, porque o Derrite é um menino. Ele seria um delegado de terceira classe, que capitão é terceira classe, e um capitão da polícia, que é o nível médio, ali olhando tudo, conhecendo todos os antigos, tentando resolver. Então tem que dar esse respaldo para ele, porque é muito interessante essa oxigenação. Eu acho muito interessante. Que bacana. Eu acho muito interessante. O que há que se ter cuidado é aquilo que eu falei para você. Se o tenente bate, o soldado mata. Então é assim, é muito difícil você tratar com a segurança. Por quê? Porque você tem que ter isso aqui enraizado na sua cabeça. Opa, eu tenho que ter uma forma de falar, uma forma que não estimule esse aqui a fazer isso, certo? Que ele saiba que se ele fizer, ele vai ter problema. E esse aqui tem que temer. E esse aqui que está aqui na gestão também tem que temer. Então não é fácil fazer segurança pública. Só fala que é fácil fazer segurança pública quem nunca foi. Quem nunca foi da área. Entendeu? E tem que ter sido do policiamento para entender essas nuances aqui. Porque é um eterno andar no fio da navalha. Entendeu? É um eterno andar desse jeito aí, a segurança pública. Que bacana, coronel. Realmente, eu tive uma aula aqui hoje de segurança pública, conversando com a senhora. Quero agradecer de coração pela sua participação. As portas do Informa Brasil estão abertas aqui. Toda vez que a senhora puder participar com a gente, vai ser só chamar, Jardas. Vai ser sempre um prazer. Estarei à sua disposição, é só chamar. Eu gosto muito de conversar sobre isso. É importante que a gente tenha visões diferentes, né? Visões que são contrárias a esse passar de mão na cabeça do que é errado. Alguém tem que se posicionar a esse respeito, entendeu? Verdade. Só tenho a agradecer a senhora, viu? Manda um abraço lá pro coronel e vamos continuar torcendo que o nosso Flamengo esse ano vai levar tudo, se Deus quiser. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Pessoal, esse foi o Informa Brasil, um programa sério, transparente, que leva a notícia para vocês de forma de qualidade. Agradeço a todos vocês que estiveram com a gente, peço que compartilhem o nosso material e sempre lembrando que o Informa Brasil é um programa de responsabilidade do Movimento Pra Frente Brasil em parceria com a TV Interior. Hoje tivemos com a gente aqui a coronel Adriana, falando sobre segurança pública, contando um pouquinho da história dela. E contamos com vocês no próximo programa. Que Deus abençoe a cada um de vocês.